Este mês de setembro marca uma data histórica, os 100 anos do rádio aqui no Brasil. Muito antes da internet e da televisão, era pelas ondas do rádio que o esporte chegava ao público. Até o Tri, em 1970, por exemplo, Copa do Mundo ao vivo no Brasil, só ouvindo. Um meio que criou verdadeiras lendas da comunicação e segue alimentando o imaginário de muitos ouvintes. O tempo passou, a tecnologia evoluiu e mudou muito os meios de comunicação. Mas o rádio segue presente na vida de muitos brasileiros. Eu sigo ouvindo meu radinho Também. em muitos lugares do Brasil. Essa é a principal maneira de você acompanhar, por exemplo, os jogos do seu time. E o Esporte Espetacular foi atrás de histórias sobre isso e conta agora para você. Trabalho como porteiro aqui na universidade fazem 8 anos e sobrevivo disso. Pago os meus estudos com o meu trabalho. É o que o Lucas faz na maior parte do tempo, mas tem outra que ele dedica à verdadeira paixão. Eu sou comunicador aqui em Rio Grande, trabalhei 7 anos como comunicador amador, me profissionalizei esse ano. Todos os dias ele dá uma fugidinha da portaria para entrar ao vivo num programa esportivo na Rádio Cultura de Rio Grande, a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre. Fala Douglas, boa noite a ti, aos ouvintes da 740. Enquanto fica de olho na portaria pela janela. Tenho a imagem na cabeça do meu avô sempre na frente de casa com o radinho, escutando. E acho que foi daí que veio essa paixão. Fora a minha paixão e fora o meu amor pela comunicação, torna muito melhor e muito mais prazeroso poder trabalhar para informar o meu avô. Perfeito, Douglas. Um grande abraço a ti, aos ouvintes da 740. Até mais, Lucas Silva. Muito obrigado pela participação no programa Bola na Rede. Durante a semana, o Douglas fala com o Lucas do estúdio onde comanda o programa, em paralelo com outro trabalho numa imobiliária. A rádio cobre o time mais antigo do país ainda em atividade, o Rio Grande, fundado em 1900, que hoje está na 3ª divisão gaúcha. E quando chega o fim de semana, tem os jogos. Eu trabalhei de segunda a sexta, estou fazendo rádio hoje, vou fazer rádio amanhã e para mim é tranquilo. Isso para mim não é um problema, é algo que me dá prazer. Muitas vezes é o Douglas que monta toda a parte técnica da transmissão. Tá chegando o som aí, tudo tranquilo? E no campo ele faz dupla na reportagem com o Lucas. Nesse dia, no clássico da cidade entre Rio Grande e Rio Grandense. Colorado Escarlate, comandado por Cristiano Dias, está definido e escalado desta forma. Samuel, camisa número 1. Matheus Ferreira com a 2. Aqui a tabelinha nas transmissões é com o Luciano, o narrador. E como os outros, não é apenas radialista. Eu sou policial há bastante tempo, já há 13 anos. Então o rádio, na verdade, é um hobby, é uma coisa totalmente diferente do que eu vivencio no meu dia a dia, na minha profissão. Toca pela linha de fundo, Christian. Na 3ª divisão do futebol gaúcho, assim como em várias competições pelo interior do Brasil, muitas partidas não têm qualquer transmissão com imagens. Sem televisão ou internet para mostrar esses jogos, ainda é o rádio que leva até torcedores e torcedoras o que acontece em campo. Os rádios do interior têm uma semelhança com os clubes do interior, que são as dificuldades econômicas, financeiras, patrocínio. E a rádio esportiva é a que alavanca e vai trazer novos torcedores, novos adeptos e, acima de tudo, remotivar aqueles que se afastaram. Rio Grande, 1, 2... Assim, um alimenta o outro. E é através dos microfones de rádios como a Cultura que Brasil afora se ouvem vozes de um futebol que tá longe do glamour. Tipo, meu avô mora numa ilha e lá é meio ruim pegar internet, é mais a rádio. Ele consegue acompanhar nós de longe. A Rádio Cultura, há 80 anos no ar, vai mantendo vivo o veículo que começou no Brasil apenas 20 anos antes dela abrir os microfones. Em 1922, no Brasil, as emoções começaram a ser transformadas em ondas sonoras. É mágico, é um veículo mágico, você fala aqui, alguém escuta lá longe, você não sabe quem está ouvindo e é muita gente. O indivíduo competente. Bingo! Pimba na Sulipa, pimba na Gorduchinha. Para
muita gente, muito mais do que um veículo de comunicação. Na vida do seu Daltro, o rádio se tornou um grande amigo. Há mais de 60 anos, ouvindo o rádio o dia inteiro. Aonde eu vou, vai o rádio junto. Mas muitos rádios não vão com ele. 215, que hoje lotam um apartamento em Porto Alegre dedicado inteirinho a uma preciosa coleção. Caixas de madeira estilosas, de onde saíram vozes, por exemplo, que contaram aos brasileiros as histórias da seleção em Copas, antes da era das imagens. Levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Prepara-se Zagallo, vai fazer a devolução. Pela porta da área, entregou para Amarildo. Amarildo passou por Kawasaki, vai encerrando, gol! A primeira Copa que foi transmitida para o Brasil, quer dizer, que foi possível se ouvir aqui, foi a Copa de 1938. E foi por causa da Copa de 38 que o Daltro recebeu um contato da FIFA. Estavam em busca de um rádio dessa época para o Museu de Zurique. E me pediram quanto é que eu venderia e eu disse, eu não vou cobrar nada. Eu só quero o meu nome, que não tem preço, Museu do Rádio Porto Alegre, lá em Zurique. Eu e a esposa fomos imediatamente para Zurique e a emoção tomou conta. Eu tive que esperar para tirar foto, que foi difícil. O rádio espalhou pelo Brasil a paixão pelo futebol. Alimentou a imaginação dos torcedores através das vozes de grandes narradores. Era com equipamentos como esse que eles faziam isso nos estádios muitas décadas atrás, ainda sem o áudio limpo dos microfones modernos. O som chiado levava por aí as belezas e os dramas do futebol. Gol na posição, tirou, gol! Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou, gol! Eles contavam com emoção, eles contavam com uma pitada de exagero algumas vezes. Uma herança hoje levada aos torcedores pelos narradores modernos, como Oscar Ulisses. A arena pulsa! A fiel corintiana espera o seu time para o jogo decisivo de hoje. E tudo começou quando Nicolau Tuma recebeu um convite. Certa feita, em 1931, a Rádio Educadora Paulista pretendeu transmitir um jogo de futebol. Precisava dar a impressão ao indivíduo que estivesse ouvindo com os dois fones do rádio Galena que ele estaria apreciando e vendo quase, e completando com a sua imaginação a minha descrição. E quem tinha um rádio Galena, um dos primeiros modelos que existiram no Brasil, ouviu nascer com Tuma a profissão de narrador de futebol. Tuma seria seguido até por grandes artistas, como o fanático torcedor do Flamengo, Ari Barroso. Desce o Flamengo, bola com Aristóbulo. Aristóbulo não é nome de jogador de futebol. Ataque contra nós. Ele não dizia contra o Flamengo, ele dizia contra nós, né? E veio uma constelação de vozes brilhantes. Haroldo Fernandes, Valdir Amaral, o Fiore Gilhote, Jorge Cury, o Dualcey Bueno. E do rádio saiu uma inesgotável fonte de bordões. O relógio marca! O revolucionário Valdir Amaral trouxe muitos do cotidiano, como o indivíduo competente. Bom, eu um dia estava assistindo um filme e lá na tela o artista deu um beijo forte, abraçou a mocinha. Aí o artista, o rapazinho aqui, falou na minha frente assim, indivíduo competente. Alguns começaram na casa do Oscar Ulisses. O Osmar, meu irmão, foi mestre nisso. De repente, numa festa, tinha lá alguém gritando ripa na chulipa, como de fato aconteceu. Ele pega aquilo e leva pro rádio, pimba na gorduchinha. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, Em 6 décadas de rádio, o comentarista Washington Rodrigues, o Apolinho, também batizou com bom humor os ilustres anônimos do Maracanã.
criei Geraldino, o pessoal da Geral. Aí a Geraldino ficou sozinho, aí eu criei o Arquibaldo, o pessoal da arquibancada. Aí criei Murilos, que pula o muro para ver o jogo. E por aí afora. Um radialista que esteve dos dois lados do microfone, depois que recebeu em 95 o surpreendente convite do então presidente do Flamengo, Kleber Leite, para ser treinador. E assumiu um time que tinha Sávio, Edmundo e Romário no ataque. Eu mudei completamente de postura, de forma de enxergar o futebol depois que eu passei lá no Flamengo 2 vezes. Então eu vivi as angústias, os anseios, as dificuldades de cada um, aprendi a respeitar isso. A história do futebol brasileiro passou pelo rádio nesses 100 anos e foi contada também por vozes femininas que precisaram batalhar muito para serem ouvidas. E nos anos 70 do século XX, um time de mulheres pioneiras foi à luta com o microfone. Entre elas, Germana Garilli e Claudete Troiano, 2 das vozes que levaram ao ar a Rádio Mulher de São Paulo, a primeira só com mulheres na equipe. Eu não tinha essa noção de que eu estava, naquele momento, abrindo um campo de trabalho tão importante para a mulher que durante muitos anos foi usada nos programas esportivos masculinos como enfeite, né? Era a moça bonita que ficava num canto, que mostrava um produto. Mas numa época em que o futebol feminino era proibido por lei, nem a vida de repórter seria fácil para elas. Muitas vezes era aquele, ô, Dona Maria, lava a roupa hoje, não sei o que lá. Tinha muito cronista esportivo enciumado, passando notícia errada para ver se a gente caía. Do campo, às vezes, também vinha preconceito. Com mulher eu não falo, sabe? Sim. É um goleiro muito famoso. Também nunca mais no meu microfone ele falou. Porque eu nunca mais fui. Mas da maioria dos jogadores, elas receberam respeito, inclusive do maior de todos. E o Pelé entrou com o time do Santos e já veio direto na minha direção. Aí choveu o microfone, né? Aí eu fiz a pergunta e ele falou, ladies first. Falou, dá para repetir, Claudetinha, porque eu não entendi. Como um tapa de luva de pelica, quer dizer, todo mundo tem direito de trabalhar e fazer. Repórter de campo, a São Paulina Claudete depois virou também narradora. E um trabalho com muito maior esforço do que o dos homens. Porque se eles errassem, quem não erra? Mas se a gente desse uma bola fora, nossa... Aos 94 anos, a corintiana Germana ainda guarda as anotações, páginas da história que ela escreveu com uma linda letra, uma voz suave e uma força enorme. Eu, particularmente, fico contente porque acho que eu ajudei a semear uma profissão que hoje já está bem desenvolvida. Em 76, por falta de patrocínio, a Rádio Mulher se calou para sempre. Mas deixou um caminho aberto. Valeu a pena. Até pelas piadinhas que eu tive que ouvir, né? Pelas chuvas nos estádios por aí, pelas paqueras não desejadas. Valeu muito. E eu me sinto orgulhosa por isso. Nesses 100 anos, o rádio da Germana, do Washington, do Oscar, do Lucas, do Daltro e de tantos outros, nunca parou de se transformar, de lindos objetos de decoração aos aplicativos, das transmissões aos modernos podcasts. As ondas sonoras, cheias de emoção, encontraram novos caminhos para chegar ao coração dos brasileiros através dos ouvidos.